Laboratório Plínio Bacelar. Compromisso com a qualidade desde 1942. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, são 7h45. Temos a presença de Paulo Feijó aqui no estúdio da Folha FM e voltamos com o nosso papo. A Luiz e Arnaldo, levando já um outro rumo agora a entrevista. Vamos lá. Não, eu acho que no primeiro bloco, sobretudo, essa coisa, jornalista tem que ser isento sempre, isenção, né? Mas você conhece uma pessoa com tanto tempo, como a gente já se conhece, não, eu e o Feijó nos conhecemos, acho que ela um pouco menos, mas não é uma coisa fácil, mas é uma coisa necessária até para esclarecer o ouvinte, né? E aqui a gente faz jornalismo, e jornalismo às vezes você tem que realmente falar sobre coisas que não são tão agradáveis assim. Mas isso posto no primeiro bloco, Feijó, muito se fala, você começa a achar que está ficando velho quando você lembra das coisas que você... Eu sou do tempo de Ale Ferreira, eu cresci com Ale Ferreira, deputado, garoto. Ale Ferreira morreu em 87, eu lembro disso. Eu estava no primeiro ano do Auxiliadora, primeiro ano do... Hoje é ensino médio. E ela aí, um cara que gostando do seu nome dele, era homem do regime militar, da ditadura aqui na região, mas trouxe muitas coisas para Campos, né? E muito se fala que depois de Alaí, você foi o parlamentar que mais trouxe coisa para Campos. Você concorda com isso e por quê? Aloysio, primeiro que na vida a gente tem que ser ponderado, tem que ter humildade, né? Político muito falador, uma hora ele se dá mal. Então eu me considero um cara tranquilo e ponderado. Mas eu te falo com muita tranquilidade, até porque eu tenho que falar. Porque hoje eu estou sem mandato, vivo esse momento difícil e a tendência é o tempo passar e as pessoas só lembrarem de mim da seguinte maneira. Todas não, algumas, né? Talvez até a maioria, com esse negócio de internet. A Feijó foi um deputado que teve um envolvimento lá, negócio de ambulância, né? A tendência é essa. Então eu tenho que hoje externar os meus feitos, até para defender a minha história, a minha honra. Tá? Eu que nunca tive problema nenhum, zero, vocês me conhecem, eu nunca tive problema de envolvimento em coisa errada. Envolvido desse troço que nós já falamos. Mas o que acontece? Alaí foi deputado num período e eu fui deputado em outro. Tá Sim. Certo? Foram 30 anos, né? Alaí morreu tem 30 anos. Depois eu entrei. Aí eu te falo com humildade. Nesses 30 anos, não teve nenhum deputado que fez por Campos e pela região o que eu fiz. Não quero me comparar a ninguém, respeito a todos, sou amigo deles todos. E falo mais. Pode juntar todos, junta todos. Soma eles todos o que eles fizeram, em termos de benefícios, de emendas, soma todos. Não vai dar, todos somados, não dá 20% do que eu fiz, por Campos e pela região. Só aqui para avivar a memória. Eu fui relator do orçamento na área da saúde, quando Serra era o ministro da saúde, eu era do PSDB. Foi o melhor momento meu. Segundo o governo Fernando Henrique. No Fernando Henrique. Foi o melhor momento meu, exatamente. Relator do orçamento da saúde, bem ali com Serra, com Bajas Negro. Fizemos uma belíssima obra no Álvaro Alvim, Santa Casa e Beneficência. Qual obra foi essa? Reforma, ampliação, aquisição de equipamentos. Se você falar, Feijó, você tem isso corrigido para ter a ordem de grandeza, eu não tenho. Mas foram alguns milhões de reais que nós botamos. Nós fomos lá em São João da Barra, fizemos lá um mini hospital que nem funcionou como hospital, uma clínica lá, perto da Rua Oliveira. Isso eu nem sei hoje o que é ali. É Policlínica Municipal. Policlínica, ali atende a saúde. Sim. Aquilo ali foi recurso meu. Fizemos lá em São João da Barra, saneamento do SEAB, um bairro lá que tinha lá. Aquele bairro tinha saneado. Né? Fomos ali para São Fidélis, o Armando Vidal restaurando, ampliando equipamento. Fomos
Em Bom Jesus, o Hospital São Vicente de Paulo, fizemos quase um novo hospital em Bom Jesus. Aquele hospital de Macaé nasceu numa parceria minha com o Silvio Lopes, do Hospital Municipal. Santa Maria Madalena. Então, eu ajudei muito a saúde da região e por isso que eu falo. Ninguém fez. E aí, viu os deputados federais, viu os estaduais, porque eu nem quero fazer essa comparação assim com muito rigor. Porque, por exemplo, o vereador, ele não tem essa oportunidade de apresentar emendas, né, impositivas ao orçamento municipal. Então, o vereador não pode fazer. O deputado estadual também não tem. Deputado não tem emenda. É. Hoje o federal, né, foi a única coisa boa que restou disso. Porque antigamente a gente fazia uma política também, fazendo algumas indicações, né, para órgãos federais, mas hoje isso está perigoso, não compensa mais. O governo reduziu muito, porque enxugou muito. Então hoje restou aos deputados federais as emendas parlamentares, que agora são impositivas, né? Então aprovou a emenda dentro da cota, é lei. E você também, bem articulado, você pode conseguir as emendas extra-orçamento. E isso aí eu também fui feliz. Apanhei muito. Por exemplo, por que eu trouxe? Está aqui, ó, trouxe aqui para mostrar a vocês. Só para Campos aqui no governo Rafael, eu trouxe 47 milhões de reais. É dinheiro, tá certo? Muita gente não sabe. E isso não é historinha, não. Vocês podem depois investigar, quando tiver a oportunidade de chamar Rafael aqui, ou qualquer outro secretário dele. Ô, Rafael, Feijó veio aqui, trouxe uma relação de 47 milhões de reais de emenda. Isso é verdade? Não, Feijó, o secretário de Saúde, Abdo Neme, esteve aqui ontem, né? E falou isso aqui no ar ontem. Que você. A saúde de Campos deve muito a você, né? Então, eu agradeço, Abdo, meu amigão. Saúde pública. Né? Meu amigão. Abdo foi um dos grandes, não é porque falou, eu já esperava isso dele, mas foi um dos grandes acertos de Rafael, certo? No governo dele. Abdo, no meu entender, e Marcão. Mas depois a gente até fala sobre isso. Mas então, Luiz, para mim conseguir esses 47 milhões, isso aqui foi com sofrimento, rapaz. E muito, não foi pouco não, Arnaldo. Por quê? Por exemplo, quando foi votado lá o afastamento de Temer, né? Eu falei, poxa, não sou eu que tenho que decidir afastamento de Temer, não. Quem tem que decidir afastamento de Temer é no momento certo é a justiça. Alguém está passando Mas aí. você votou para afastar Dilma, né? Hein? Você votou para afastar Mas Dilma. ali foi outra situação. Ali foi outra situação, né? Ali, o PT, eu sempre combati o PT, e é outra linha. E te digo até mais, é coisa que a gente não pode falar. Para mostrar a minha honra, me ofereceram muito dinheiro para votar a favor dela. Certo? Mas muito. Tem aquela conversa famosa ali do falei, banheiro que garotinho saiu, banheiro você saiu correndo, saiu do você PR. lembra, saiu uma notinha no dia, eu fiquei doido, Eu fui em cima de você porque você tinha passado que ia votar pelo impeachment. Aí saiu o dia, o Fernando Molica. Rapaz. Dizendo que você tinha fechado. Eu te liguei, eu falei, Feijó. Porque o ouvinte também não sabe, relação repórter-fonte é uma relação que você vai criando intimidade com sem nunca deixar a amizade subverter na relação profissional. Aí você confia no que a pessoa fala. O cara falou, vou votar contra. Pô, Feijó, vou votar contra. Eu não falei que. Afirmei isso. Aí eu vejo o dia, o dia tá dando conta. Eu falei, Feijó, como é que você falou que ia votar contra? Você agora fechou. Aí não vou falar a conversa toda, porque. Então, mas tem disso. Ele falou, essa garotinha e tal. Não, esse dinheiro é maldito. Rapaz, o dinheiro da corrupção é amaldiçoado. Isso aí fica o meu recado para os políticos novatos, que eles entram também como bonzinhos, né? Mas chega lá, fica tudo doido. É amaldiçoado. Mas então vamos voltar nessa questão aqui do meu sofrimento. Temer. Eu virei para Temer, presidente. Eu voto contigo, mas eu estou com uma obra lá em Campos, lá. Tem lá o Hemocentro, tem lá. Eu quero umas emendas. Tá? Me arruma emenda lá para minha região e fiz isso. Tá? Pode me criticar, isso está errado. Não, mas, Aloysio, a política hoje da ideologia acabou. Tá? Pelo contrário, ela está sendo maléfica para o Brasil, porque está extremada demais. Mas nós estamos ainda vivendo essa bipolaridade, né? Está extremado, isso é sério, é preocupante. Então eu nunca fui um político de muita ideologia partidária, não.
Mas você sempre teve oposto ao PT, né? PT, mas qual foi o meu foco nesses 30 anos? A minha região. Então, por isso que eu te falo, depois de Elaí Ferreira, não teve ninguém, e eu acho difícil ter outro. Sabe por quê? Porque o cara, para fazer vários mandatos, é muito difícil. Né? O cara faz um, faz dois, depois vem o desgaste. Hoje eu tenho o meu desgaste natural, porque são 30 anos de vida pública. Mas nesses 30 anos de vida pública, eu tenho minha consciência tranquila, que cumpri aqui com a minha região, fiz o que nenhum outro deputado fez. Tá? Fiz o que nenhum outro deputado fez. Essa semana foi entregue aqui em Campos as máquinas, né? Isso. Todo mundo deu crédito que era emenda sua. Adoro o Cristino, amo o Cristino Auro. Né? Mas Cristino veio, tá bom, porque Rafael também precisa. Né? É o que o Cristino disse que conseguiu liberar, né? Que teve no mandato. Tudo positivo, adoro o Cristino, mas tá tudo liberado. Filho bonito é cheio de pai, né, Feijó? Filho bonito é cheio de pai, né? A Rafael até me ligou, Rafael, fica à vontade, vai lá, tá tudo certo. São João da Barra, vai 500 mil, já pagou. A Patrol também. Pagou 500 mil lá. Atendi o Oswaldinho Barreto. Eu gosto muito do Oswaldo Barreto. Tem mais 500 mil lá da saúde, não sei nem se Carla já licitou. Não sei. Então a minha vida sempre foi essa, atender a região. E nessa questão eu estou tranquilo. Feijó, essa questão das emendas impositivas individuais, né, como você falou, é uma marca que o Congresso tem, que a Câmara tem. Agora, nesse novo governo, as emendas de bancadas passam a ser impositivas. Você acha que nossa região tem força para botar essas emendas de bancadas também impositivas? E quais seriam as prioridades, no seu ponto de vista, já que agora você está mais como analista do que como parte do jogo? Arnaldo, isso é importante, sim, certo? Só que o que acontece? A nossa região, ela hoje, numericamente, não está bem representada. A derrota de Marcão foi uma perda. Rapaz, eu fiquei muito triste de Marcão não ter ganho a eleição. Porque se Marcão tivesse ganho a eleição, ele fazendo um entendimento com o Cristino, com até o Vladimir, que não é fácil, né? Porque os interesses vão se acentuar, né? 2020. A divergência já está aí 2020. Mas lá o critério da impositiva é a cada 3, 4 parlamentares escolherem uma emenda. Tá certo? Então, Vladimir vai ter que ter a condição de conseguir 3, 4 deputados para colocar uma emenda aqui a favor da nossa região. Não é fácil. Porque esses deputados, eles têm compromissos com a região dele. Eu sempre bati na tecla do regionalismo, a vida toda. Gente, não bota esse cara de fora, não. Gente. São todos bons, mas os compromissos dele estão voltados lá para o Rio de Janeiro, para a periferia. Eles só vão vir aqui na época de eleição. Isso. Né? Você falou aí de Marcão. Foi uma analogia sua, que depois acabou rendendo. Foi uma entrevista que a gente fez na Folha. Você falou que, na sua opinião, um dos motivos logicamente que teve o fenômeno do PSL, que ninguém esperava. Nenhum analista do Brasil pôde prever isso. Uma coisa nova e muito forte. Né, o PR era para fazer 3, fez 2 por conta 2.700. Por conta da força da bancada do PSL, que foi enorme. Foi isso. Todos, Mas o PR, para eleger Marcão, faltou somente 2.700. Sim, foi ali. O PR faria uma eleição normal, faria tranquilamente 3 deputados. Marcão estaria eleito. Mas enfim, o resultado a gente já sabe. Mas você acreditou, uma das causas, mesmo com toda essa diferença, essa novidade que foi o fenômeno PSL, Bolsonaro, você acreditou a não eleição do Marcão ao fato de muitos vereadores da base não terem fechado com a candidatura dele? Sem dúvida. E você também projetou que se isso acontecesse em 2020, atrapalharia Rafael, como atrapalhou o Marcão? Você lembra que você falou isso, né? A gente já perguntou com o Fred até falou aqui no programa, Fred Machado, presidente da Câmara, que ia estar com o radar ligado para quem estivesse coxando o alambrado. Mapeando quem está coxando o alambrado. Mapeando, GPS aí, para quem estivesse coxando o alambrado. Enfim, como é que você faz essa análise ali em 2018, como é que você projeta ela para 2020? Bem, voltando a 2018, eu vejo hoje outros problemas que atrapalharam a eleição de Marcão. O número 1 foi isso. Rafael é uma pessoa muito educada. Tá?
cara tem que ser educado, mas tem hora que você tem que dar uma pancada na mesa e a turma tem que... Né? E eu, se fosse prefeito, não fui, Deus não quis, eu agradeço a Deus até por não ter sido prefeito, porque senão hoje eu poderia... 2004. Em 2004, né? Mas se eu fosse o prefeito, eu jamais iria permitir que um vereador da minha base apoiasse candidato a deputado federal ou estadual de fora. Jamais. Eu nunca iria permitir um secretário meu apoiar candidato de fora. E Rafael, pelo coração generoso, pela educação dele, isso aconteceu. Isso atrapalhou. Mas Marcão também teve alguns erros. Estou tampado com o Marcão. Se o Marcão vier candidato a deputado federal, eu vou ajudar ele. Né? Eu não sei se eu vou ajudar ou atrapalhar. Se eu resolver bem essa questão minha, eu vou ajudar. Né? No Supremo. Se eu resolver bem, eu vou ajudar, porque eu volto pro jogo. Né? Se eu não resolver, aí eu tenho que dar um Quando você tempo fala ao volta algo pro jogo, político. você volta pro jogo da articulação, não mais discutindo mandato. Não sei, porque se prescrever, prescreveu. Eu não vou ter condenação. Mas eu não penso em voltar, eu estou muito aliviado É que hoje. você anunciou que você estava... Mas na política, a gente... Só falta a famosa frase sua, só falta boi voar. Mas hoje eu estou muito bem, sem mandato. Você não sabe o peso que eu tirei dos meus ombros. E outra coisa que eu distou muito da maioria dos políticos, eu fui político 30 anos de dedicação integral, rapaz. Né? Trabalhei muito, ajudei muita gente nessa região. Outra coisa, telefonezinho celular meu, mesmo de 20, 30 anos atrás. Aqui ninguém nunca ficou sem um retorno de ligação minha. Hoje ele já não toca mais, natural. Eu estou sem mandato, estou fora do jogo. Mas quando eu estava no mandato era direto, eu era escravo disso. Mas vamos voltar ao negócio de Marcão. Zezé Barbosa que dizia que político falando de mandato, você pede um café, leva meia hora, vem frio e sem açúcar. Mas isso você tem que se preparar para isso. Eu me preparei maravilhosamente bem para viver esse momento. Por isso que eu te falo, hoje eu estou aliviado, rapaz. Pô, só sei ir para Brasília toda semana, eu fiz isso 20 anos. Encarar BR-101, encarar avião, chegava em Campos, viajava essa região toda, rapaz. Não parava em casa. Mas vamos voltar lá. Mas vamos voltar em então no 2018. negócio de Marcão. 2018. Não, Marcão. Sim, 2018, Marcão. Marcão trabalhou muito. Mas Marcão, eu acho que ele trabalhou muito em Campos. Né? Ele se sentiu assim, muito consolidado em Campos. Ele falou, pô, estou com apoio aqui de muita gente, eu vou... E não saiu daqui. Isso atrapalhou. Por exemplo, São Fidélis, município que eu sempre... Mas ele acabou tendo a votação em Campos inferior de Vladimir e teve superior Vladimir no todo, né? Eu sei, mas eu falava, Marcão, você tem que ter 40 mil votos em Campos. Sempre falei com ele. Você não pode, com o apoio do prefeito, você não ter 40 mil votos. Pô. Tem que ter 40 mil, que 10 nós vamos fazer fora. Mas esse vamos fazer fora também, não aconteceu. Né? Ele fez os 10 mil votos fora. Mas, por exemplo, São Fidélis. Pô, eu achava que Marcão ia fazer lá uns 4 mil votos. 3 a 4. Vai ter 3 a 4 mil votos. Eu tenho um time bom lá em São Fidélis. Mas o meu time falhou em São Fidélis. Marcão teve lá 1.700. Foi o mais votado. Mas teve 1.700 votos. Fiquei muito triste, meu grupo ali em São Fidélis. Fiquei triste. Falei, pô, não, que é isso? 1.700 votos. Sabe o que eu fiz em São Fidélis? Para dar o retorno dessa tristeza minha? Eu não botei emenda em São Fidélis. Não briguei com ninguém, mas falei, ó, emenda minha vai ser tudo para Campos. Botei emenda em São Fidélis. Em Madalena, Marcão foi mais votado. Mas fez 500 votos. Falei, pô, que 500 votos? Você vê que foi difícil o voto, né? Foi o mais votado em Madalena, fez 500. Foi o mais votado em São Fidélis, fez 1.700. Não gostei também do desempenho em Madalena. Beto, meu amigo de infância, não vou botar emenda não. Vou botar tudo para Campos, porque vocês não corresponderam com o meu candidato. Mas isso não é uma questão não é vingança, política. Feijó? Não é política, não é vingança não. Porque eu ajudei demais esse Você é de município. Madalena, né? Mas, rapaz, eu fiz para Madalena 90% da história que os outros tudo somado fizeram. Né? Então eu fiquei triste, mas eu estou falando porque o político, pô, ele tem que ter um grupo fiel e o resultado tem que aparecer. Né? Então, dentro do que eu pude, eu ajudei Marcão. Só que eu também já vivi esse problema. Eu não saí muito para a região, eu não fiz reunião, em Campos eu não participei. Eu votei em Marcão, que eu pude, eu ajudei, mas faltou em Marcão andar mais fora de Campos. E faltou em Marcão também chegar para Rafael. Rafael, nós vamos perder a eleição. Os vereadores estão apoiando o candidato de fora, os secretários estão apoiando o candidato de fora. Isso não pode. Né? Eu acho que houve uma perda que, infelizmente, aí, por causa de 2.700 votos, nós perdemos um deputado federal que seria
né, de grande valia aqui para Campos e para a região. Mas tem 2022, Marcão vai voltar e eu vou tampar com ele e ele vai ganhar a eleição. Bom, são 8h05, Paulo, só mais um pequeno intervalo, Arnaldo e Aloysio. Voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Nova Canabrava e Clínica Proteus. A Proteus, moderna empresa especializada em